noite, gente boa de Deus. Tudo bem com vocês? Mesmo? Então me digam, mesmo, por favor. Maravilha, tudo bom. Deus abençoe a cada um aqui conosco e que o Senhor abençoe a todos os muito mais que participam com a gente agora, ao vivo, através da VMV-TV. É meu prazer acolher a cada um de vocês aqui, tanto quanto é minha alegria também saber que há centenas e centenas, milhares e milhares a mais simultaneamente conosco nesta Assembleia, neste mesmo momento. Vamos orar juntos e você quer ficar em pé? Se você quiser, só quem quiser, se for confortável para você, só dá uma esticada nas pernas, senão podem ficar quietinhos. A liberdade é total, então fiquem à vontade. Senhor, nós te agradecemos pela singeleza de mais um encontro, de mais uma quarta-feira, já há alguns anos, quarta-feira após quarta-feira, que tu nos tens dado a chance de aqui estarmos, com alegria, com perseverança e com a certeza de que tu nos iluminarás, de que o teu amor deseja nos instruir e que pelo Evangelho seremos instruídos. Pedimos que tu nos dês um coração ávido e ansioso mesmo por acolher as coisas eternas e imutáveis da tua palavra, para que por meio delas saibamos viver, nos orientar, nos conduzir, nos portarmos em meio a este mundo tenebroso e que jaz no maligno. Por favor, torna-nos sábios e prudentes e dá-nos a mente de Cristo, que é o que nós queremos de verdade, é desenvolvermos a mente de Jesus e termos os nossos pensamentos possuídos pelos pensamentos de Jesus, pelos princípios de Jesus, de tal modo que nós, com muita naturalidade, dia a dia, repitamos as atitudes, as ações e tenhamos também em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Permite que essa graça nos alcance de modelamento do nosso ser em Ti, pelo Evangelho e pelo trabalho do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se. Gente boa, na quarta-feira passada nós demos prosseguimento falando sobre o que estava e está aqui no capítulo 21 de Mateus, que é a pergunta advinda dos principais sacerdotes e anciãos do povo, que também eram anciãos do templo, perguntando com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade. E nós discorremos sobre o capítulo 21 e entramos aqui em aspectos e nuances diversos daquelas duas questões, da razão delas e de como Jesus respondeu aquelas questões com outra questão e com parábolas, de modo que ele disse tudo o que queria dizer e não respondeu à pergunta imediata que lhe fora proposta, porque os objetivos daquela pergunta eram completamente espúrios. Ali, naquele caso, quem fez a pergunta cretina, os que a fizeram,
e receberam a resposta divina de Jesus, foram os sacerdotes, em primeiro lugar, acompanhados dos anciãos do povo. E vocês notem que o texto começa com os sacerdotes, e mais adiante a gente vê que os sacerdotes, que tinham preeminência religiosa sobre os demais grupos em Israel, grupos de natureza religiosa e seitas e partidos religiosos, na designação moderna, denominações religiosas, acabaram envolvendo os fariseus na história. Quem começou foram os sacerdotes. E não é estranho que sacerdotes façam perguntas sobre questão de autoridade. Com que autoridade fazes isto e quem te deu? Porque autoridades do templo, figuras de natureza sacerdotal, que carreguem o báculo e a mitra do sacerdócio, ficam sobretudo preocupados com a questão de autoridade, porque eles são as figuras assentadas na cátedra. Eles são os que carregam os paramentos simbolizantes da autoridade. E são eles, portanto, que se dirigem a Jesus naquela questão da autoridade, dizendo com que autoridade fazes e quem te deu tal autoridade, perguntando pela natureza da autoridade e da ordenação de tal autoridade que Jesus exercia. Autoridade essa que não tinha nada a ver com coisa alguma além de curar miseráveis, socorrer carentes, acolher pessoas que viviam culpadas e acusadas de culpa, e por tal exercício, cada dia mais atrair grupos e grupos maiores de pessoas. Mas não há em Jesus nenhum tipo de exercício político de autoridade, na perspectiva da política partidária ou da política religiosa. Você não vê em Jesus nenhum tipo de proposta de insurreição, de conflito, de mobilização contra os poderes constituídos ou de qualquer outra natureza. Ele simplesmente segue o seu caminho. Mas, para a autoridade religiosa constituída, e que desempenhava um papel extremamente ambíguo em Israel daqueles dias, porque o templo era o ponto de convergência de todos os interesses nacionais, de tal maneira que o sumo sacerdote no templo tinha um poder na prática muito mais forte do que o teria o rei Herodes. Não o rei Herodes o Grande, que morrera nos dias em que Jesus nasceu, mas as linhagens sucessórias de Herodes o Grande foram muito frágeis, muito fracas. Aquela dinastia foi dividida, praticava muita autofagia, de modo que nunca mais nenhum deles exerceu qualquer autoridade parecida sequer com a que Herodes o Grande tinha tido pelo conluio politicamente tão bem montado que ele conseguiu arquitetar em relação a Roma. Esses outros Herodes que a gente lê de Herodes o Grande em diante são Herodes
de poderes muito localizados, muito simbolizados apenas, muito simbólicos, e que conservavam um status quo de realeza muito mais para o agrado deles próprios, do que em relação a qualquer poder de governança geral que eles exercessem junto ao povo. Então, quem fazia a mediação mais nevrálgica entre Roma e o povo israelense, o povo israelita, então assim chamado, eram as autoridades do templo, era o sinédrio. Era, portanto, essa classe de sacerdotes e de anciãos do povo, com a representação de alguns fariseus mais importantes e de alguns saduceus mais importantes, que é também um outro grupo religioso em Israel, do qual decorrem muitos dos sacerdotes, porque a maioria dos saduceus pertenciam àquela que seria a classe da qual emanavam os sacerdotes, de modo que nem todo saduceu era um sacerdote, mas todo sacerdote era saduceu. E esse pessoal tinha esse poder muito grande. São eles que fazem aquela pergunta acerca da qual nós vimos na quarta-feira passada sobre a questão da autoridade, porque eles estavam se sentindo molestados pela autoridade miserável que Jesus exercia, de curar doentes, enfermos, expulsar demônios, evangelizar os pobres, acolher os inacolhíveis e ter um grupo cada vez maior de pessoas interessadas no que ele dizia. Embora não houvesse da parte dele nada além disso, o simples fato de que alguém se torne um elemento catalisador e mobilizador dos interesses do povo, e que faça isso, mesmo que sem nenhuma proposta ou projeto político, faça isso de modo a produzir encantamento no povo, e respeito, e reverência, e granjeie a audiência, a atenção do povo, e o povo o considere uma pessoa enviada por Deus, esse simples fato relativiza por completo as perspectivas de autoridade. Seja a autoridade política mais monolítica, seja a autoridade religiosa, ainda que relativizada por uma autoridade política acima dela, mas que se sinta como autoridade política imediata um corpo monolítico, e nesse caso aqui, um corpo religioso que mantinha relações e que era, de certa forma, incumbido de pacificar a nação e de exercer a sua força sobre a nação, de modo que os romanos não tivessem a tentação de removê-los do lugar. Esse era também o pensamento e o espírito que estava presente nas preocupações frequentes dos sumos sacerdotes do templo, sem falar na vaidade, na inveja, na soberba, na aflição de ver que, conquanto os símbolos religiosos estivessem nas mãos deles, a realidade do exercício do poder relacional com o povo estava nas mãos de um marginal descredenciado por completo. Isso causava neles desconfortos adicionais e viscerais extraordinários, de modo que, se de um lado tinha preocupação com o status quo deles e a relação de equilíbrio que eles queriam manter com Roma, oferecendo para Roma a legitimidade da sua representação como autoridade genuína do povo de Israel, de outro lado tinha questões de natureza muito básica, muito animal, muito terrena, muito demoníaca, muito invejosamente visceral,
muito egolátrica, muito aflita em relação ao fato de que eles não eram reconhecidos na realidade como sendo as figuras que eles pretendiam ser, se ofereciam para ser. Então esses sacerdotes fizeram aquela pergunta a Jesus: com que autoridade, quem te deu? Jesus disse: eu só vou responder se vocês me disserem se o batismo de João era dos céus ou era dos homens. Aí eles tiveram aquele diálogo ali entre eles e disseram: bom, se a gente disser dos céus, nós estamos aqui em maus lençóis, porque Jesus vai dizer: então por que vocês não creram nele? Se nós dissermos dos homens, o povo vai ficar revoltado conosco, porque o povo considera João Batista um profeta. Então nós não temos saída. E disseram: olha, mestre, desculpa, mas nós não sabemos de onde era. Aí Jesus disse: nem tampouco eu vos direi de onde provém a minha autoridade, qual a natureza dela e quem me deu tal autoridade. E mesmo dizendo isto, disse a eles tudo o que quis dizer, conforme a gente viu aqui durante 1h30 de exposição na quarta-feira passada. Aí, o que acontece? Esses sacerdotes ficam ofendidíssimos porque viram que as parábolas que Jesus contou, a dos dois filhos, um que dizia sim, não fazia nada, outro que dizia não, não vou, acabava aparecendo para fazer, com as conclusões de Jesus, a parábola dos lavradores maus, todas essas coisas referiam-se a eles, conforme nos diz o verso 45, os príncipes do capítulo 21, os principais sacerdotes, e notem agora, já a inserção dos fariseus no processo. Eles não tinham sido mencionados no início, mas agora eles já fazem explicitamente parte do grupo mencionado no Evangelho. Os principais sacerdotes e os fariseus, que é outra seita, das mais rigorosas e legalistas. Ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. E Jesus, não satisfeito, contou mais uma outra parábola da mesma natureza dessa anterior, da vinha e dos lavradores maus, com uma conclusão igualmente dramática. É quase uma repetição com outros termos, mas algo que viaja no mesmo espírito, causticamente profético em relação a eles. Aí o capítulo 22, verso 15, que é a nossa pergunta cretina de hoje, que obterá uma resposta divina no dia de hoje também, começa da seguinte maneira: então, vejam que esses então estabelecem elementos de conectividade, de causalidade. Por causa disso tudo que estava sendo dito, surge agora essa nova situação, essa nova questão. Está tudo ligado. Então, retirando-se os fariseus, que já estavam antes presentes com os sacerdotes, vendo que os sacerdotes não tinham conseguido encurralar Jesus com a questão da autoridade, que era sobretudo de pertinência sacerdotal por causa do templo do qual eles eram responsáveis, os fariseus retiraram-se, consultaram-se entre si, num conselho. E a consulta que eles fizeram uns aos outros, nesse conselho de hipócritas, era como eles conseguiriam surpreender Jesus em alguma claudicância, em alguma falha. Aqui se chega a dizer em alguma palavra. Não precisava ser num grande pensamento, bastava ser uma palavra errada, uma palavra mal dita, mal posta, uma palavra que ensejasse algum tipo de interpretação da parte deles maliciosa
e que pudesse ser jogada contra ele para ver se criavam uma celeuma que desembocasse na prisão que eles tanto pretendiam realizar em relação a Jesus. E aí o verso 16 diz: e enviaram-lhe discípulos dos fariseus, juntamente com os herodianos, que eram pessoas que advogavam a causa de que o rei Herodes deveria ter um poder menos simbólico, menos representativo do que ele tinha. Então era um grupo que pretendia, pela adulação, não só obter favores daquele rei sem poderes maiores do que o da simbolização, e que tiravam vantagens desses vínculos como podiam nessa representação. E como todos os bons aduladores de majestades e de realezas, eles eram extremamente falsos, maliciosos, malandros, como as cortes em geral deixam os seus membros bem treinados. De modo que são pessoas que carregam essa malandragem da corte, de um Herodes que vivia por seu turno e sobrevivia de malandragens no malabarismo extraordinário entre os romanos, entre o governador, o procônsul romano, entre as autoridades do templo, fazendo aquela ginásticazinha dele para manter o seu status quo de realeza, seu palácio, alguns benefícios, ainda que com poderes diminuidíssimos. E é esse pessoalzinho ligado a essa corte esvaziada e com desejo de mais poder que se associa aos fariseus para virem agora fazer este ataque a Jesus. E aí, olha o que eles dizem. Depois da reunião que eles tinham feito, olha como é que eles se aproximam de Jesus e com que questão. Notem a malícia da questão. Mestre. Começa com essa coisa assim de chamar o marginal não autorizado de rabi ou de rabino. Rabino. Não pouparam a utilização do termo de extrema consideração e reverência para com Jesus, como data vênia, a gente vê acontecendo nas reuniões políticas de natureza política partidária e natureza religiosa também. Excelentíssimo Senhor é um filho da. Vossa Excelência é um calhorda. E a gente vê no ambiente religioso a mesma coisa também. O reverendíssimo senhor pastor fulano de tal está mentindo. E faltou com a verdade. E daí para infinitamente pior, como não tenho eu aqui a coragem de dizer o que acontece em tais ambientes para não ofender os tímpanos e a alma de vocês. Mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha como os caras chegam. Sabemos que tu és verdadeiro, porque eles disseram, bom, naquela questão dos sacerdotes, ele saiu com um ludíbrio. Ele disse, eu vou lhes responder se vocês me responderem essa outra. Então, como é que a gente chega nele agora? Bom, nós vamos chegar exaltando a verdade dele, que é para ele ter um ataque de verdadeirismo, para ele se tornar sincericida, para ele ficar envaidecido pela afirmação de que ele é um rabino, inquestionavelmente um mestre, e que ele é verdadeiro. Estavam pensando que estavam lidando com a mãe Joana. E eles queriam inflar o ego de Jesus. A tolice desses indivíduos era imaginar que eles estavam lidando com uma pessoa inflável, impressionável, carente, frágil,
que buscasse de fato a afirmação. E a afirmação agora vinha deles, associados aos herodianos, aos partidários do rei, chamando-o de mestre e dizendo: sabemos. É inequívoco. Não resta a menor dúvida de que tu és verdadeiro. E em Israel, uma afirmação dessa era de uma raridade absoluta. Era quase blasfema, porque verdadeiro, verdadeiro, na consciência de um judeu, era só Deus. Todo homem, por mais firme que estivesse, era pura vaidade. Mas eles transgrediram até os axiomas de linguagem deles próprios para afirmarem Jesus na perspectiva de uma tentação. Queriam tentar a Jesus. Sabemos que tu és verdadeiro. É uma coisa assim do diabo. Se tu és o Filho de Deus, aqui é: sabemos que tu és verdadeiro. E mais do que isso, e que ensinas o caminho de Deus. Eu já devia ter parado aí, né? Se é verdadeiro e ensina o caminho de Deus, vamos para casa. Não tem mais o que fazer. Mas vejam como a artificialidade, a mentira, o interesse, a malícia, a maldade, se veste frequentemente de todos esses ardis da afirmação do outro, e se encontra no outro o elemento da tolice, da ingenuidade, ou da vaidade, ou da soberba, e que se infle com tais afirmações, arranca do indivíduo o que quer, com muito mais facilidade do que uma tortura consegue. Uma tortura leva mais tempo para conseguir arrancar do indivíduo que o cara não queira confessar do que a adulação, do que a adesão, do que aquilo que chega dizendo: mas que coisa extraordinária, você é quem você é. Você é mestre, rapaz. Você é verdadeiro, aleluia! E você é um homem de sinceridade e que só ensina os caminhos de Deus. Aí o cara relaxa. Relaxa na sua vaidade. Se ele estava antes preocupado com as consequências, agora ele diz: bom, ganhei todo mundo. Levei no papo, está todo mundo na minha. E aí escorrega em todas as direções. Se o infantilismo espiritual, se a tolice, se o surto forem dessa natureza. Ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Olhem só os superlativos. És verdadeiro, ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. O que é redundante, porque se é caminho de Deus é de acordo com a verdade. Se não é de acordo com a verdade, não é caminho de Deus. Se é verdadeiro, é de acordo com a verdade. Se é de acordo com a verdade, é verdadeiro. E se ensina o caminho de Deus, é verdadeiro e é de acordo com a verdade. Mas eles não pouparam redundâncias em relação à tentativa de inflarem o ego de Jesus. E dizem o seguinte, e olhem mais: sem te importares com quem quer que seja. Tu não fazes média. E eram aqui os reis da média dizendo a ele que ele não fazia média, eles sabiam disso. O verdadeirismo dele era tão profundo que ele chegava a ser sincericida. Não se importava com quem quer que seja ou fosse, se tivesse que dizer a verdade. Olha onde eles levaram Jesus. Imagina se Jesus fosse você. Sim, num ambiente religioso e o pessoal chegando com esses superlativos todos, você já estava... Se você fosse purinho, você estava dizendo: ó Deus, louvado seja o teu nome. Eles se converteram. Aleluia, Senhor, glória ao teu nome.
E se você fosse um inflável, com idolatria, você já estava dizendo, meu Deus, enfim, eles reconheceram que eu sou o cara. Pelo amor de Deus, essa última resposta que eu dei foi esmagadora. Eles viram que não dá para ficar disputando com a minha mente. E estão reconhecendo. Deram o braço a torcer. Essa seria, no mínimo, a interpretação translocada de um bobinho, de um surtado, de um vaidoso, ou de um ensoberbecido. Sem que te importes com quem quer que seja, no que tu dizes, no que tu falas, porque tu não tens papa na língua em relação a dizeres a verdade. E como isso tem um poder extraordinário, quando pega a gente na vaidade, na ingenuidade, ou na soberba, ou no verdadeirismo, que também é muitas vezes vaidade. Você, em sendo adulado com tais palavras, diz, bom, mas não é aqui que eu vou retroagir, né? É agora que eu tenho mais do que nunca obrigação de firmar o pé e de mostrar o que eu vim. Depois de um reconhecimento dessa natureza, não cabe mais em relação a mim evasividade, nem titubeio, nem nenhuma afirmação que não seja peremptória até o fim. Você se torna o rei da peremptoriedade depois desse tipo de reconhecimentos e de adulações. Isso é uma tentação extraordinariamente forte, sutil, perigosa. E se a gente não prestar atenção, é nesse tipo de malogro que muitas vezes a gente cai. Quando nós somos afirmados na superlatividade dessas virtudes. É quando frequentemente nós temos as piores cascas de banana diante de nós para escorregarmos nesse alto culto à nossa verdade, integridade, à ausência de média, à honestidade do nosso ser, que não está preocupado e que não faz acepção de pessoas, e que diz o que tem que ser dito, e que não se evade jamais. Lindo! Mas de uma diabrice extraordinária, como a armação montada, para ver se o pegavam em alguma palavra, em algum fraquejamento, em alguma insensatez. E ainda acrescentam, porque não olhas a aparência dos homens. Para ti tanto faz quem seja. O teu caminho de Deus, a tua ação verdadeira, a verdade que te habita, é tão profunda que tu és praticamente um semideus. Eles descrevem aqui Deus. Descrevem Deus. Porque Deus aqui é verdadeiro, ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade de Deus, sem se importar com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens, porque enxerga o coração. Então eles constroem para Jesus um cenário de indução, de autodivinização na percepção dele. Tamanha é a sutileza do que eles trazem como provocação. Olha como esse concílio montou bem a introdução, o exórdio dessa fala que eles trouxeram para Jesus. Se a gente ler a mesma coisa aqui em Marcos, nós vamos ver palavras idênticas, com algumas diferençazinhas. E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos, aqui deixando claro que foram os sacerdotes e autoridades do templo, vencidos, é que disseram, vão vocês agora. Porque a gente queimou um cartucho precioso e o cara não respondeu. Então vão vocês, vão vocês, vão vocês. E eles chegaram, querendo apanhá-lo numa palavra, e disseram, mestre, sabemos que é verdadeiro e não te importas com quem quer que seja,
porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. E se a gente virar aqui para Lucas, a gente vê praticamente a mesma coisa, a partir do verso 20, dizendo: observando-o, subornaram emissários, ainda puseram grana. Lucas acrescenta que alguns desses enviados puseram grana no bolso. Provavelmente os herodianos, que adoravam uma graninha. Era o pessoal que circulava em torno do Planalto, lá de Jerusalém, de Herodes. Né? Receberam um suborninho. Você escuta, mas quanto é que a gente leva para correr lá esse risco de pagar um mico popular? Não, pode deixar aqui, molharam as mãos dos bichos. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos. O pessoal que chegou com aquela maquiagem toda, uma piedade danada para falar essas palavras, os olhinhos tremindo, as mãos postas, purpurina celestial na face, ó mestre, mestre, mestre. Vocês têm que imaginar o espetáculo, meu Deus. Vocês estão pensando que chegou assim, seco e frio? Não! O cara subornado chega de Carmen Miranda religiosa, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador romano. Então consultaram entre si e disseram: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Em outras palavras, disseram todos as mesmas coisas, mas é na descrição de Mateus que esse introito ganha os elementos de maior riqueza e de falaciosidade provocativa, sedutora, mais completa do que nos demais. O que é valor agregado interessante é o de Lucas, de dizer que alguns desses puseram dinheiro no bolso, já eram pessoas que viviam a teatralidade de se fingirem de justas e foram contratadas para fazerem a performance, para chegarem mesmo com a melhor maquiagem de piedade. Mestre, ó meu mestre. E fizeram esse espetáculo patético diante de Jesus, como se ele fosse um pastor evangélico. Dize-nos, pois, que te parece, depois de exaltarem-no desse modo, dize-nos, pois, olha o evocativo, pois. O pois significa porque tu és mestre, porque tu és verdadeiro, porque tu ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. É isso que esse pois evoca. Dize-nos, pois, que te parece. Porque diante de tudo isso, tu vais falar o que te parece. Porque tu não te importas com o que os outros pensam. Tu és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, és mestre, és sábio. Olhas não a aparência, mas o que seja essencial. Então, com base nisso, por favor, nos diz o que te parece. E aí vem um laço, ó. Tá aqui, ó. Tá lá em Barretos, espiritual. Rodando o laço para jogar na cabeça no touro, no chifre do touro, se Jesus fosse um idiotado. Tá o pessoal aqui, preparando para laçá-lo. E te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? E aí os herodianos estavam ali também com aquela função de representar a oficialidade, o rei Herodes. Se Jesus desse algum ensejo que fosse útil politicamente a eles, quem iria capitalizar era Herodes. Olha, eu descobri. Não foram os sacerdotes, nem a classe dos saduceus, mas eu, Herodesinho, aqui, que sou pouco apreciado, vocês só me dão um paláciozinho e algumas mordomias, vivo igual a rainha da Inglaterra. Mas fui eu
que conseguia arrancar dele essa declaração. Os herodianos estavam ali para esta finalidade. Tudo tem função, tudo tem artimanha e construção de malignidade, quando as mentes são iníquas, tudo extremamente bem montado para pegá-lo. Que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Porque havia em Israel grupos que achavam que era um absurdo pagar tributo a César. O povo todo achava, mas pagava por causa da opressão romana presente. Então, por mais que o povo julgasse aquilo um assinte, eles, apesar do assinte, pagavam. Como a gente acha que é um assinte. Um monte de tributos que vêm e são enviados para nós, mas a gente paga porque senão o leão come. E você acaba na cadeia. Ou com o nome desgraçado. Não adianta dizer que tantos por cento num valor de um carro são tributos e tributos e tributos, que o mesmo carro, do mesmo modelo, num outro país, custa menos da metade do que custa para nós. Não adianta sair dizendo que os tributos são de um exagero extraordinário. O povo paga a si mesmo porque quem tem poder manda e quem não tem obedece. Do contrário, dança. E sempre foi assim. E lá em Israel, conquanto houvesse no coração do povo uma revolta latente e constante e nunca adormecida em relação ao poder acachapante de Roma, que fazia mediação usando as autoridades judaicas, mas eram eles que davam as cartas, eram eles que determinavam o que acontecia. Em última instância, eram eles que determinavam o valor e o peso dos tributos, dos impostos, assim como trabalhavam para eles os publicanos, que eram odiadíssimos pela população judaica por serem judeus vendidos aos romanos e fazendo o papel de sanguessugas imediatos. Por isso eram tão odiados pelo povo. É lícito pagar tributo a César? Porque os zelotes achavam que não se deveria pagar, eram chamados assim de zelotes ou zelotas, por causa do zelo deles, porque era um grupo religioso que no passado, aqui na década de 70 e 80, nós iríamos dizer que eles eram adeptos da teologia da libertação, que diziam que criam em Deus, mas que a interpretação dos profetas do Velho Testamento os autorizava a criarem insurreições contra a autoridade romana. E que era uma questão de fé, de piedade, de profetismo e enfrentar a autoridade romana. E que era uma questão de adoração a Deus, de reconhecimento do monoteísmo radical, de que só havia um Deus e de que Israel existia sob esse Deus e sob nenhum intermediário ou poder político humano. Assim diziam os zelotes. E era um movimento que tinha as suas ramificações. Vocês vejam que dentre os discípulos de Jesus havia um indivíduo chamado Simão o Zelote, porque ele era oriundo desse grupo, carregava essa cultura, trazia dentro de si, ainda que agora pelo Evangelho já domesticado, mas esse espírito anterior de enfrentamento desses poderes constituídos. De modo que os zelotes não eram o maior grupo religioso no meio do povo, indubitavelmente eram os fariseus, mas eles tinham seu significado. Numa hora dessa eram eles que, se estivessem presentes, diziam: é claro, oh glória, claro que sim, Deus nos livre de pagar tributo a César, liberta-nos, Senhor. Era um pessoal que queria
fazer um corinho, assim, significativo. Como também haviam os sicários, que era um grupo de extrema esquerda. Não era religioso, era um grupo de natureza política guerrilheira. Praticavam certos terrorismos contra os romanos e contra as autoridades que a eles se submetessem. Então você tem dois grupos, um de terrorismo radical e oculto, um grupo religioso do estilo teologia da libertação, e mais o povo sofrendo na pele o imposto que não queria pagar, será um poder incendiário, extraordinário. Aí vem esses caras e fazem essa pergunta. Imagina se Jesus dissesse, olha, na minha opinião, já que eu sou verdadeiro, obrigado pelo reconhecimento, amigos, de fato eu sou mestre. Pela misericórdia de Deus eu sou um homem verdadeiro, que ensino o caminho de Deus sem titubeio, segundo a verdade da palavra, aleluia. De fato, não me preocupe, não importo com quem quer que seja, o pau que dá no Chico, dá no Francisco, porque Deus me deu discernimento para perceber a natureza dos corações humanos, e ainda com aquele aleluia zelotiano por trás, e aquele gemido sicário, e aquele suspiro do povo, tomara que chegue a redenção de Israel. Se ele dissesse, não se deve pagar tributo a César, pela madrugada, ia ser uma confusão extraordinária. Era tudo o que os fariseus queriam e o que os herodianos buscavam, e que as autoridades do templo, vencidas na primeira questão levantada, aguardavam. Agora é interessante, número 1, como Jesus não está absolutamente nem aí para quem quer que seja, na perspectiva do que quer que a ele seja apresentado como maquiagem que encubra a essência da natureza humana. Porque mestre, ele sabia que na boca daqueles indivíduos não significava nada. Ele havia e continuaria a ensinar que mestre é apenas aquele que é obedecido. Porque isso, como designação de posição e de funcionalidade, é apenas uma terminologia para agrado egótico, egolátrico. Então, mestre não tinha nada dito a ele. Sabemos que és verdadeiro. Ele sabia quem ele era e sabia que a autoridade dele não vinha de tal reconhecimento. Que aquele reconhecimento não só era mentiroso, mas era presunçoso, além de ardiloso. Que ensinas o caminho de Deus era chover no molhado com intenções perversas. Segundo a verdade, ele mesmo que é a verdade vai dizer amém a uma fala dessa. Jesus nunca disse amém a nada que tenham dito como exaltação a ele. Nem o jovem rico, quando chegou dizendo, bom mestre, ele não disse amém. Ô homem de discernimento. Não. Ele disse, por que me chamas bom? Só um que é bom, que é Deus. Porque ele sabia quais eram as intenções do coração e que o indivíduo chamava de bom na perspectiva em que um judeu chamaria Deus de bom, mas no coração não o reconhecia como Deus. Senão não faria a pergunta que fez, nem com os ardis que aquela pergunta também carregava do caso daquele jovem rico. Então, tudo que aqui foi dito, para Jesus era insulto. Não havia, da parte dele, nenhum tipo de comoção. A segunda coisa era o discernimento do que esses indivíduos buscavam com tal coisa.
que é algo que não se afasta de Jesus em momento algum na sua relação com esses lobos que o cercam o dia inteiro, segundo os evangelhos. Jesus morreu no dia que quis morrer, na hora que quis morrer, na estação que quis morrer, na data que quis morrer, para se cumprir a Escritura e nunca antes. E quando chegava perto e os discípulos diziam, cuidado, ele dizia, não é chegada a minha hora. E quando chega a hora, ele é que diz, chegou a hora e a gente vai para lá. E quando chegou a hora, ele foi para lá e virou mesa no templo, e passou a patrola, e bateu e apertou todos os botões que ele quis apertar. Quem estava no controle o tempo todo era ele. E não as autoridades. Então não tem nenhuma autoridade forçando Jesus a fazer nada. Até para morrer é ele que determina o dia, a hora, ainda queria que fosse na Páscoa. E fez o sync perfeito para sair do negócio todo como cordeiro pascal. As profecias estavam nas mãos dele. Diferentemente do que acontece comigo, que ouço uma profecia quando ela é verdadeira e ela tem que se cumprir, porque eu não tenho nenhum poder de realizá-la, e se eu tentar ajudá-la, eu a atrapalho, ela não acontece. Mas ele faz acontecer. Ele faz acontecer, até para morrer. Agora, vai entrar nessa? E o que é maravilhoso é a terceira coisa que daí decorre como ensino para nós, que tem a ver com o ensino dele sobre a nossa necessidade de aprender a não nos submetermos aos ardis dos elogios, das grandezas, das provocações de ego, que sempre colocam a gente na posição de um bonequinho cujo botão será apertado e a gente anda por aí dizendo, é mesmo, andando para a morte, Barbies da morte, idiotados, falcons do cadafalso, só porque apertaram o nosso botão e a gente entra no ludíbrio proposto o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É lícito pagar tributo a César? Aí Jesus fica cansado. Vocês imaginem o que é ser Jesus no meio dessa patetice. Imaginem só. Se a gente, com 0,000 à esquerda do finito, não é nem do infinito, de compreensão já se cansa, com a idiotice, depois de um tempo, você vai ganhando o mínimo de percepção, de maturidade, você vai sacando as coisas, vai vendo o que estão querendo montar para você, o aspecto circense dos elogios, das cantadas, e você já se indigna, já sente repulsa, quando você não é idiotado. Agora imagina Deus conosco, tendo que viver a espetaculosidade dessa brutalidade de sedução de brucutus, supondo que estão lidando com um deputado pastor evangélico no Congresso Nacional, com algum Feliciano da vida. Oh, mestre, ai meu Deus, eu sou o cara. O que é que vem aí agora? É o Jornal Nacional. Que coisa mais patética e cansativa. Só Deus para suportar, né? E por amor a nós, é lícito pagar ou não tributo a César. Jesus, porém,
Olha o texto aqui. Conhecendo-lhes a malícia. Em Marcos e Lucas se diz mais ou menos a mesma coisa. Conhecendo-lhes as intenções, conhecendo-lhes o coração. Sabendo que queriam pegá-lo em alguma palavra. Aqui Mateus diz, conhecendo-lhes a malícia, a maldade, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Os caras fazem esse esforço todo e levam essa no meio da testa. Pá! Mestre, tá legal. Verdadeiro, tá legal. Ensina o caminho de Deus segundo a verdade, tá ótimo. Não te importas com quem quer que seja, tudo bem. Porque conheces a aparência, não julgas segundo a aparência dos homens, isso mesmo. Por que me experimentais, hipócritas? Pegou o pacote deles e jogou na cara deles. Tirou da cara de César e jogou na cara deles. Pá! Hipócritas. É por causa de tudo que vocês disseram que eu digo que vocês são máscara, teatrais. É pelo que vocês me atribuíram que eu devolvo a atribuição de vocês a mim e a vocês mesmos. Vocês são hipócritas. Se eu tenho esse poder de discernir, esse discernimento está aplicado aqui em primeira instância. Hipócritas. Hipócritas. Aí, lembrem-se que quem está falando isso aqui é aquele que é amor. E aprendam uma outra lição sobre o significado do amor. Amor não se sente na obrigação de atender a gentilezas falsas e nem de cantadas ardilosas. O verdadeiro amor anda em verdade, a verdadeira verdade anda e se manifesta em amor, de modo que qualquer outra coisa aqui como resposta não seria amor. O silêncio, a evasão, ou a gentileza. Essa é a grande gentileza. É devolver para os indivíduos com as palavras deles o que eles atribuíram a Jesus. Me atribuíram isso tudo, eu exerço as atribuições do caminho de Deus, da verdade, de ter uma integridade, de não me importar com a aparência humana, nem fazer acepção de pessoas, e digo a vocês, por que me experimentais, hipócritas? Se houvesse uma pessoa boa ali, o cara sairia chorando, quebrantado, vocês não acham não? Se houvesse um sujeitinho do bem, é porque era tudo casca grossa. Todo mundo filhote de cruz credo. Filhinho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, querendo perverter os santos e retos caminhos do Senhor. Porque imagina se você tivesse entrado numa dessa e fosse provar um homem de Deus, mas você por alguma fraqueza fosse levado no grupo, mas tivesse um resíduo de bondade em você, de lucidez, e você fizesse esse coro e levasse essa na testa, me diga. Dá vontade de dizer, pela madrugada, o que eu vim fazer aqui? Com licença, Deus me perdoe, bye bye planeta Terra, deixa eu ir para outro lugar, mas não. A malícia está presente, e quando a maldade se instala no coração humano, nem as respostas mais veementes da verdade demovem o indivíduo daquele posicionamento diabolicamente persistente e perseverante de continuar na mesma toada até o fim. Isso é que é desgraçado sobre o adoecimento radical da natureza humana. Quando a gente abre o espaço
para que essa crosta da mentira nos invólucre de tal modo que mesmo agredidos pelo amor de Deus, a gente não debanda. A gente continua aquadrilhado nos interesses mais malignos e mais perversos. Eu digo isso agora não acerca de fariseus, herodianos, saduceus e de outros, mas a nosso respeito. Para a gente também se enxergar em dimensões outras da vida, onde nossos conluios são montados com malícias distintas e diferentes, tentando obter determinados resultados, e frequentemente nem a palavra mais veemente de Deus que venha contra nós nos demove da nossa intenção de prosseguirmos no nosso caminho conforme esteja aquilo assentado no nosso coração. Ainda que o alvo do enfrentamento não seja o Jesus histórico, mas apenas a realização do nosso próprio capricho contra o que quer que seja. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? A palavra hipócrita, no grego, é a palavra que designa máscara, mascarados. Era o ator que performatizava no teatro greco-romano, usando máscaras, maquiado, pintado. Era homem fazendo papel de mulher, mulher fazendo papel de homem, era homem fazendo papel de anjo, de semideus, de Deus, do que quer que fosse. Esse é o sentido do hipócrita. É o cara que bota a cara que tiver que botar para a performance da hora, do momento, para desempenhar bem o script. Esse é o hipócrita. Por que me experimentais, hipócritas? Pergunta ele. Aí disse: mostrai-me a moeda do tributo. A moeda do tributo era o denário. Mostrai-me a moeda do tributo. O interessante é que teve um cara que mostrou. Não, porque o choque foi tão grande. Depois daquele elogio vem pá! 2 pés no peito. Pum. Mostrai-me a moeda do tributo. O cara já tirou assim sem pensar. Mostrai-me a moeda do tributo. Aí tiram lá, seja lá o que for. Não era 20 reais. Esse aqui eu não sei nem quem é que é a cara do 20 reais. Aliás, me perdoe, eu sou uma negação, eu não sei o que essas cédulas carregam de cara de ninguém, que eu mal presto atenção nelas, eu só olho o número. Eu nunca me dei o trabalho, agora que eu vi que tem um mico aqui, um negócio nessa de 20. Só se eu trabalhasse na Casa da Moeda para ter um interesse assim. Em lugar nenhum do mundo eu sei. Se me perguntarem, eu estou danado. Eu só conheço o número. É 20 reais. Isso aqui é que me interessa. É o número. Mas tinha um cara lá que meteu a mão e tá aqui, do denário, assim, não soube nem por que entregou. É, porque depois da cacetada começa todo mundo a reagir por reflexo. Está aqui. Porque qual seria a resposta de alguém que não tivesse perdido a linha? Tu conheces qual é a moeda unitária representativa do tributo a César. Por que tu estás me pedindo uma moeda? Tu não conheces qual é a moeda? Mas houve uma paralisia cerebral. Como, em geral, a mentira hiper bem montada e que é apresentada com esse poder de superioridade toda, quando é rechaçada com o golpe da verdade, quase sempre deixa, pelo menos por um tempo, os imediatos
assim em estado de congestão de pensamento. Aí tem alguém que enfia a mão e dá a moeda. Está aqui a moeda. Aí Jesus pergunta a eles. Pergunta cretina, resposta divina. Agora saiu uma de R$5. Vocês viram que o meu bolso não está em grandes condições. Mas tem um carinha aqui, ó, que tem uma cara cesarina. E não tem uma cara cesarina essa figura aqui, ó? É um cesário qualquer nessa de R$5 aqui. Ó. Tem uma cara assim de romano brasileiro. Está aqui. Aí mostraram a moeda, a efígie do denário. Jesus disse, de quem nessa moeda, nessa efígie, é o rosto estampado? De quem é? E a inscrição? Está escrito na inscrição, em latim, o que se diz aí? Circula no mundo inteiro, é $1. E de quem é a cara desse Obama que está aí? Naqueles dias era Tibérios, o imperador, meu Deus, dos mais subnerinos. Depois Nero iria suplantá-lo, era parente. E Calígula também, mas ele foi, não foi o Mobral, ele foi o segundo grau do Nero. Porque Nero, inclusive, coitado, teve que ficar anos e anos e anos morando com Tibério lá em Capri, onde Tibério tinha seus palácios, e levava aquele monte de garotinho lá para cima do palácio, e ficava transando com os meninos nas termas, chamava os garotos de meu peixinho. E Nero também foi peixinho dessa moçada, foi aí que Nero aprendeu a mergulhar na lama. Tibério não era moleza, não. Mas assim mesmo Jesus diz, de quem é essa face aqui? Aí disseram, é de César. Aí Jesus disse, então, meus queridos, deem a César o que é de César. Pega essa coisa aqui. Ela já ia pegar. Se você estiver precisando, eu te dou. Com todo o amor, que no caminho da graça, quem pode dar, quem não pode, leva. É sua. Vergonha de quê, minha querida? Ai, ai, ai. Pega, leva. Aí o cara pegou. Aí Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E ele disse isso dizendo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não foi dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. César está aqui, Deus está além. Meu reino não é deste mundo. Autoridade nenhuma terias sobre mim se do céu não te fosse dada. Portanto, não é dai a César o departamento de César e a Deus o departamento de Deus. A religião é que trabalha com essas categorias de horizontalidade. Estado e igreja. E faz Deus também ficar na linha do horizonte. E blasfema contra Deus quando faz Deus ficar na linha desse horizonte. Quando faz Deus um elemento de ideologia político-religiosa. Quando vão, em nome de Deus, querer defender causas no Congresso, no Senado, na Câmara. Quando vão brigar contra o gay, defender o cinto de castidade para anos, brigar contra a camisinha,
anticoncepcional, quando pretendem inventar um DIU para homossexual, um tapador, uma coisa do gênero, quando vão para as lutas homofóbicas, tudo isso em nome de Deus, porque é Deus no Congresso. Imagina se Jesus ia ali para o Congresso Nacional gritar contra a homofobia. Vocês podem imaginar Jesus junto de braços dados com Silas Malafaia, ali na porta do Congresso, lutando. Essa luta é tão patética que o povo não imagina que isso não tem nada a ver com Deus. Eles estão ali representando os interesses da igreja como potestade política. E não tem nem a coragem de ir lá em nome deles mesmos, como cidadãos, e dizendo, olha, como cidadãos brasileiros, eu e mais esse grupo inteiro, que por acaso frequenta também igrejas e professa fé em Jesus, temos esta opinião, mas não, eles vão lá em nome de Deus. Meus queridos, se Deus quisesse fazer representar no Congresso Nacional, Ele enviará um representante que não será eleito por nenhum de nós. Ele, se quiser, ele faz uma mão escrever em cima daquele painel, como ele fez lá na Pérsia, nos Medos e nos Persas, no fim do reinado dos Babilônios, de Beltesazar, Mene, Mene, Tekel e Perzim. Vocês acham que ele não pode escrever em cima do painel eletrônico do Congresso? Vocês não tenham dúvida. Eletrônica foi inventada, mas a mão do Senhor não encolheu. Como Jesus disse, vocês acham que se eu tivesse a fim de me libertar dessa prisãozinha de vocês aqui, judeus e romanos, não bastava eu dizer, pai, me manda aí, ó, pouca gente, tá? Que é para não tumultuar o ambiente, basta 12 legiões de anjos. E essa história toda aqui estava acabada, mas nenhuma autoridade vocês teriam sobre mim se do céu não lhes fosse concedida. Então Jesus não disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. César está aqui, Deus está aqui. Então, na dimensão desse mundo que jaz no maligno, do mesmo diabo que disse, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares, porque tudo isto me foi dado e eu dou a quem eu quiser, é que eu digo, dai a César o que César e o diabo têm, é deles, e eu não tenho nada deles em mim. É tributo? Tributo. É o que eles querem, é o Deus dele, é mamon? Mamon para eles. Deem a Deus que é de Deus. A Deus é toda a verdade, toda a justiça, toda a misericórdia, toda a bondade, toda a fidelidade. E todas as vezes que eles demandarem de vocês uma escolha, não duvidem. Toda vez que eles disserem, ou é Deus, ou é César, vocês sabem de que lado vocês estão. Fiquem sem cabeça, fiquem aprisionados, fiquem agrilhoados, mas vocês não têm barganhas a fazer. Esse dia e essa hora, todavia, acontecerão por coisas importantes, não por causa de denário. Olha, saiu uma maior. Está melhorando. Está melhorando o negócio aqui. Não por causa de denário. É, mas... Você quer? Não por causa de denário.
mas que seja por causa dos verdadeiros significados da vida. Do que tem a ver com o que Deus chama vida. E aí vocês não precisam transformar Deus numa ideologia nesse dia, dizendo com uma bandeira cruzada que vocês estão indo em nome de Deus para a guerra. Não, vocês vão como ovelha para o matadouro. Mas vão em nome do Senhor com o coração dizendo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas se a questão for essa aqui, de tributo, meus amigos, deixem o César ficar com a barriga ou com outras coisas entupido disso aqui. Mas não encham o coração de vocês desse tipo de agonia. Porque César tem o que César quer. César quer mortalidade para César. E o Senhor quer a inteireza do coração de vocês. Não é tributo. Embora a igreja, depois de Constantino, tenha se transformado na igreja de César, de tal modo que o coração ela não está nem muito preocupada, nem às vezes quase nada, mas está totalmente afim do tributo, que tem o nome de dízimo. Então ela virou até a casa de César, a casa do tributo, para recolher o dízimo como um tributo. E quem não paga está devendo. Está em estado de deficiência em relação à contabilidade celestial. Imaginem só esse Deus do tributo, com anjos especialistas em direito celestial tributário, vendo quem pagou, quem não pagou, grana. Essa igreja que está aí, portanto, se transformou na igreja de César até o talo. E não dá a Deus o que é de Deus. Olhem como conclui o texto, porque me disseram que eu tenho só mais 5 minutos para terminar. E já está tocando uma musiquinha aqui de fundo que me avisa essa hora. De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. De Deus é a vida inteira, inclusive a vida de César, que pertence a Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. E Jesus teve alívio. Quando essa cambada se retira, vem o alívio. Gente, nós somos cidadãos deste mundo que jaz no maligno. Nós temos obrigações a cumprir. Algumas delas são obrigações super justas. Algumas delas são quase justas, outras delas são absolutamente injustas. Enquanto não tem a ver com o significado da vida, a gente cumpre todas. Quando elas se apresentam como leis que demandam da gente uma violação do princípio da vida, então, porque Deus é Deus e César é César, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse dia, eu me transformo num transgressor da lei, quando a lei me manda, para obedecê-la, transgredir o mandamento da vida. Nesse dia, eu vou gritar para todo mundo que César é a besta do Apocalipse, Apocalipse 13. Enquanto isto, esse mundo de ladrões, enganadores, roubadores, maliciosos, que vão do sistema político
dos níveis mais elevados aos perrapados mais destituídos, precisa de leis, precisa do reforço das leis, embora os que reforcem a lei sejam eles cada dia mais corrompidos, a polícia. Precisa de juízes, embora a gente veja toda hora juízes altamente venais, desembargadores que só desembarguem muitas vezes em favor do que lhes seja conveniente e embarguem o que não lhes seja. Isso não é universal, mas é crescentemente notório entre nós. Mas, como diz Paulo em Romanos 13, essas autoridades, com toda a sua relatividade, enquanto não se tornam absurdas no seu despotismo, ou na sua transgressão da própria lei, ou na aplicação da lei, elas são dos males o menor. Porque a lei é dada para transgressores, ladrões e roubadores. Ninguém que ande com a consciência limpa tem que se preocupar com a lei. Eu não penso na lei nem 30 segundos por dia da minha vida. Não estou pensando em assaltar ninguém, roubar ninguém, enganar ninguém, ludibriar ninguém. Não penso na lei. No máximo no sinal amarelo. Porque é sinal de que vem o vermelho depois. E se eu estiver assim na travessia. Mas essa é uma lei que não ofende a Deus. Quando a gente atravessa, ofende a Deus quando a gente, em atravessando por causa de uma pressa imprudente e leviana, maltrata um ser humanozinho que é passando por ali. Por mais que não fosse a nossa intenção saindo de casa, e hoje eu vou programar atravessar um sinal amarelo que vai virar verde, vai ter um carinha atravessando e eu vou matá-lo. Mas foi uma displicência que a consciência deve em nós ensinar a não praticarmos. Estou falando de leis de um outro nível. Enquanto elas forem boas, elas são leis de Deus, ainda que escritas por homens. Quando elas são quase boas, elas fazem parte da relatividade das coisas. Quando elas são leis injustas, mas são injustiças que têm a ver com tamanho do tributo, com montantes, com isto e com aquilo, são injustas e há mecanismos legais e normais de se protestar contra elas. Mas, infelizmente, por causa da condição e da natureza humana, nós precisamos de autoridades e de leis e que elas sejam reforçadas e que essas leis sejam justas. Do contrário, o planeta se torna inviável. Embora eu preferia que fosse o mundo de Imagine. Imagine todo o povo, numa boa, generoso, misericordioso, compassivo, sem acusação mútua. Eu queria a Nova Jerusalém, eu queria o milênio, mas não é. Então, porque não é, precisa haver a relatividade dessas autoridades, mas essas autoridades são relativas e ficarão mais relativas ainda se desejarem insurgir-se contra a consciência de qualquer um de nós. Nesse dia eles vão saber que para nós Deus está acima e César está absolutamente embaixo. E nós não temos barganhas a fazer. E não temos medo do preço a pagar. Assim é o caminho do discípulo. Esta é a resposta divina à pergunta cretina. E esse é o caminho do discípulo de Jesus. Quando a demanda, quando a circunstância, quando a situação, quando os fatos se impõem desse modo. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Todos nós. Tal a gente pegar rapidinho aí na mão uns dos outros
Só para dar uma aquecidinha de mãos. Isso, carinhosamente. Paizinho querido, quero te bendizer, te louvar pela sabedoria do Evangelho, pela sabedoria da palavra, pelo ensino simples de Jesus. E pedir que ele seja aplicado à nossa vida e que nós desenvolvamos a mente de Cristo e que tenhamos toda a graça para aplicarmos a mente de Jesus ao nosso proceder, ao nosso caminhar, aos diversos enfrentamentos maliciosos ou enganosos, seja patrocinado por homens ou pelo diabo que temos na nossa vida. Ajuda-nos a sabermos responder à cretinice desse mundo, com a mente de Jesus, com a sabedoria de Jesus, com a palavra de Jesus, com as respostas de Jesus, com a liberdade de Jesus e com essa isenção divina que a graça de Deus em Cristo nos ensina a aprendermos e a praticarmos. Leva-nos em paz para as nossas casas, com o coração não apenas informado, mas com o caráter melhor formado, com a mente melhor definida, assim como eu te rogo por aqueles que nos veem em grande quantidade pela televisão no mundo inteiro, rogando que tu abençoes as suas vidas e que o caminho do discípulo seja um caminho interior, seja a vereda estreita que eles escolham nela caminhar, sem medo, sem vergonha, sem dúvida e sem barganhas a fazer. É o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Gente boa de Deus, que felicidade encontrar vocês hoje, quarta-feira aqui. Muito obrigado por terem vindo. Aguardo todo mundo quarta-feira que vem, com a graça de Deus, onde a gente vai ver mais uma pergunta cretina muito interessante, de uma outra natureza, agora feita pelos saduceus. Quem quiser saber qual é, ela é interessante, é dessa, ela fala também sobre a natureza da ressurreição e do céu, e da eternidade, é de um outro nível, remete a gente para uma dimensão meio metafísica. E quem está bem casado e fica assim naquela dúvida, dizendo, meu Deus, será que o nosso casamento, meu amor, vai perdurar no céu? Será que a gente vai ter uma casinha celestial só nossa, lá na eternidade? Então venham na quarta-feira que vem para saber se vocês vão morar no mesmo apartamento celestial. Tá legal? Beijo para todos, um beijo para quem está em casa. Bye bye, planeta Terra. Vamos na graça de Deus. Obrigado, amigos. Amém.